Oi, sejam bem-vindos ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e hoje vamos para mais uma aula de Física. Na última aula de Física, eu dei a introdução sobre o movimento uniforme. Na verdade, eu trabalhei todo o movimento uniforme com vocês, né? E ficaram faltando só alguns tipos de exercícios diferentes. Então, hoje, eu quero resolver os exercícios de corpo extenso, tá bom? Depois disso, eu vou resolver na próxima aula exercícios de velocidade relativa, para vocês terem uma ideia dos tipos de problema que podem aparecer dentro do movimento uniforme, tá bom, pessoal? Então, bora primeiro ver como é que é a teoria dessa parte, para depois a gente começar a resolver os probleminhas. Então, movimento uniforme, lembrando que movimento uniforme é quando o corpo está com sua velocidade constante, então o valor da velocidade não muda, e nesses casos também você tem andando em linha reta. Então a velocidade não muda de jeito nenhum, nem direção e sentido, nem valor. Então, nesses tipos de problema nós temos movimento uniforme. Lembrando que temos uma fórmula geral só para isso, que é distância igual a velocidade vezes o tempo, que é chamado de Deus vê tudo. E com ela praticamente nós resolvemos todos os problemas. O que tem são algumas variações que nós precisamos entender antes de fazer alguns exercícios, tá? Então vamos lá. Problemas de corpo extenso. Primeiro, o que é um corpo extenso? Deixa eu tirar isso daqui. Para cima. O que é um corpo extenso? Então vamos lá. Corpo extenso são corpos em que o tamanho do corpo ele tem uma dimensão considerável em relação à trajetória. Como assim? Se você pega um carro que tem metros de tamanho e anda daqui é complicado, vocês não sabem onde que eu estou. Mas vamos supor que vocês andam do Rio de Janeiro até o Espírito Santo, vocês vão andar quilômetros e quilômetros. Com certeza, se vocês forem olhar de cima, o tanto que você andou com o tamanho do carro é irrelevante. O tamanho do carro é praticamente irrelevante, levando em consideração o tamanho da trajetória. Só beber uma água aqui, pessoal. É irrelevante. Então, o que acontece? Outro exemplo. Vocês pegam, por exemplo, um carro que vai andar 10 metros. Ele andando 10 metros, como ele tem metros de tamanho, dependendo, por exemplo, do tempo que você for contar, vai fazer diferença se você tiver com um cronômetro. Se você contar a distância que ele percorreu, levando em consideração que ele passe da linha de chegada o carro inteiro, ou se ele só chegue o bico na linha de chegada, se fosse uma corrida, por exemplo. Então, o corpo extenso, ou problemas de corpo extenso, são aqueles problemas quando o quê? Quando a distância percorrida e o tamanho do corpo tem grandezas, tem valores consideráveis um em relação ao outro, tá bom? Então esses são os problemas. O que muda nesse caso? Que a distância percorrida vai ser a distância que o corpo tem que andar mais o tamanho dele. O tamanho dele entra. Então bora para uma listazinha de exercício para ver como é que isso funciona. Isso aqui é uma listazinha que eu peguei na internet, tá, pessoal? Caso vocês queiram, eu vou deixar os exercícios, esse que eu vou fazer, para vocês lá na pastinha, tá? Do mesmo jeito que eu sempre deixo. Então é só pegar lá e dar uma olhadinha. Vamos entender aqui o problema. Uma carreta de 30 metros de comprimento atravessa uma ponte de 70 metros de extensão, com velocidade de 72 km por hora. Represente a situação inicial. Então, se fosse só para a gente representar, nós temos aqui, vamos colocar assim, carretinha de 30 metros. E nós vamos ter setenta metros de uma ponte. Péssimo desenhar, mas como se fosse assim, a carreta aqui e a ponte. Se fosse desenhar, vamos arriscar aqui. Vai ficar feio demais, mas tá bom. Isso é um ônibus. De 30 metros de comprimento. E tem uma ponte aqui, ó. Para ser atravessada. É isso, ela tem 70 metros.
Se vocês observarem, a carreta é quase a metade do tamanho da ponte. Então é considerável. Então, a dimensão do objeto é considerável em relação à distância que ele vai percorrer. Então, calcule o intervalo de tempo gasto para a carreta atravessar completamente a ponte. Então, ele quer saber o tempo. Nós temos a distância, aí é que está. Corpo extenso, a distância é o quê? O tamanho da ponte mais o tamanho do objeto. Então, ele tem que atravessar 100 metros e a velocidade é de 72 km por hora. Lembrando, fórmula, distância é igual velocidade vezes o tempo. Eu li aqui, pessoal, estava na frente, perdão. Deixa eu aqui, caso vocês queiram ver. Distância igual a velocidade vezes o tempo. Observe, distância está em metros e a velocidade quilômetros por hora. Coloquei quilômetros por hora. Então, o que eu tenho que fazer? Converter. Normalmente, aqui não pediu tempo, tá vendo? Não pediu tempo em... Pediu, mas não pediu em horas e nem segundos. Então, é opção suas converter a distância para quilômetros ou a velocidade para metros por segundo. Eu vou converter a velocidade porque em vários exercícios é necessário converter a velocidade. Converter a distância, acredito que vocês sejam mais tranquilos. Por isso eu vou optar por converter a velocidade. Então eu pego 72, divido por 3,6. Corta a vírgula, adiciono um zero. 72 é 2. 72 menos a zero. Desço o zero que eu não fiz nada com ele, ele vem para cá. Então isso é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Só por desencargo de consciência. Se vocês quisessem transformar isso em quilômetros, dividir por 1000. 100 dividido por 1000, 0,1 km. Então vamos lá, vou fazer em metros por segundo, tá? Então a distância, 100 metros, que é igual a velocidade 20 vezes o tempo t. Passo 20 dividindo, tempo é igual 100 dividido por 20, corto um zero com o outro, 10 dividido por 2. Tempo vale 5 segundos. Então demora 5 segundos para a carreta atravessar. Caso vocês tivessem feito sem considerar esse valor de 30, estaria errado. Por quê? Porque esse 30, ele é o quê? Justamente o tamanho da carreta, que é considerável. Por quê? Porque quando vai atravessar, se o bico da carreta chegar na ponte, não atravessou. Entende? Se a carreta tivesse aqui, ó, chegou o bico, ainda falta 30 metros para ela percorrer. Ela tem que percorrer os 70 mais os 30 dela para atravessar completamente. E por isso nós temos que considerar o tamanho do objeto. Ok, pessoal? Basicamente é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida na questão, pode deixar aí nos comentários. Caso vocês queiram que eu faça uma questão em específico, deixe nos comentários. Vou deixar essa questão lá no arquivozinho cortada. Deixar só ela em branco para vocês resolverem, tá bom? E basicamente é isso. Espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e espero vocês na próxima aula.